Olá, o meu nome é Cristiane Pizzuti, eu sou trabalhadora do Luzes no Caminho e a gente vai conversar um pouquinho sobre se necessitamos sofrer para aprender. Inicialmente a gente vai fazer uma pequena prece, depois então vamos falar sobre esse assunto. Querido Pai, queremos te agradecer pela nossa vida tão preciosa, pela nossa saúde, por todas as experiências que já tivemos nessa existência, e te pedir que nos dê sempre coragem, amor, fé, para que possamos seguir na nossa caminhada. Que assim seja. Muito bem, será que então é necessário a gente sofrer para crescer, para aprender? Vamos falar um pouquinho do sofrimento antes da gente chegar a resposta a essa pergunta, né? A Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão, ela nos diz que ninguém atravessa os caminhos humanos isento de sofrimentos. Então, se você não sofreu ainda, provavelmente vai sofrer nessa existência. Não estou rogando praga para ninguém, né? Mas a ideia é de que em algum momento da vida a gente sempre passa por algum percalço, por algum obstáculo, por algum problema, né? Ou é uma doença, ou é alguém na família que está doente, ou alguém que desencarna próximo da gente, ou é a perda do emprego. Sempre há um momento onde a gente se sente mais fragilizada e geralmente se sofre nessas situações, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec e os Espíritos Amigos, eles nos falam que o sofrimento ele pode vir de duas maneiras, ou tem duas causas. A primeira causa é causas pretéritas, de vidas anteriores. Então, essas causas a gente não sabe nesse momento. Provavelmente, quando a gente desencarnar, a gente vai ter acesso a todas essas informações. Mas nesse momento, nós temos o benefício do véu do esquecimento, que é a possibilidade de a gente vir a uma encarnação sem saber de todas as coisas que se passaram no passado, né? Isso para que a gente não consiga viver uma vida melhor, né? Não traga conosco os traumas, né? Apesar deles estarem no nosso perispírito, na nossa consciência, eles não estão tão claros a ponto de nos impedir de seguir a nossa caminhada. Então, por exemplo, algo que tem a ver com o pretérito lá no século XV, que eu vivi, sei lá, na Bélgica, né? E eu fiz alguma coisa muito grotesca naquele período, né? Algo muito ruinzinho, né? E muitas vezes, numa vida que vem posterior a essa, muitas vezes é difícil eu ter a força, o amparo, né? As qualidades morais necessárias para que eu vença, para que eu, vamos dizer, pague aquele débito, né? De uma maneira bem grosseira falando. Então, às vezes, eu demoro várias encarnações para sentar com o meu benfeitor e dizer assim, tá, agora aquele débito lá do século XIV, XV que tu fez, aquilo lá que nós vamos ter que dar um jeito, né? Não vai poder ficar, né? A lei da ação e da reação é importante, então ela vai ser cumprida. Então, o que eu fiz lá, nesse momento eu vou ter, em algum momento de alguma existência, eu vou ter que dar conta daquilo, né? Então, muitas vezes, o que nós estamos sofrendo nesse momento, nós não entendemos muito bem por quê, mas está lá, as suas raízes estão lá no nosso passado, no nosso pretérito, em outras encarnações. Então, por exemplo, quando a gente perde um ente querido, né, uma pessoa que é muito importante naquela família, né, alguns acidentes, né, que a gente faz tudo para impedir, né, a gente é cauteloso, a gente faz manutenção do carro e tal, e o acidente mesmo assim ocorre, né, alguns reveses da fortuna que ocorrem também, alguns flagelos naturais, né, que nós não temos como dizer que é dessa existência, que foi alguma coisa que a gente fez, né, nesse momento, nessa vida, né? Crianças que morrem na mais tenra idade, né, logo que nascem ou sofrem muito. Qual é a explicação disso nessa existência? Não se tem explicação, né? Mas como a gente sabe que Deus é bondoso, misericordioso e justo,
Não há como eu pensar que essa pessoa está sendo injustiçada dessa forma, que ela não fez nada e que ela está agora sofrendo todos esses reveses, né? Então, eu tenho que entender que todo efeito tem uma causa. E se a causa, então, não é nessa existência, é numa existência pretérita. Mas na maioria das vezes, a causa está nessa existência, né? Quando a gente é imprevidente, quando a gente é orgulhoso, quando a gente é indisciplinado. A gente é indisciplinado, aí acorda tarde, aí chega tarde no trabalho e isso faz com que você seja demitido. Ah, mas que sofrimento! Ah, como é que eu fui sofrer tudo isso? Ah, como Deus está sendo injusto comigo? Não, você foi imprevidente, você foi indisciplinado, você não cumpriu o horário e aí agora quer culpar outras pessoas, outra causa. A causa é você e é você nessa existência. Uniões, né? Relacionamentos com base não no amor, mas no interesse, e aí depois a pessoa sofre dentro daquele relação, dentro daquele casamento, né? E fica xingando Deus porque como que essa pessoa está me tratando dessa forma, né? Todos os excessos que nós temos, na verdade, os sofrimentos que advêm dessa existência são violações das leis universais, violações da lei de Deus, são falhas no nosso caráter e que a gente não consegue impedir, a gente não consegue resistir a algumas tentações ainda, porque nós somos ainda muito imperfeitos. Então, eu acabo tendo essa dificuldade, né, de ser menos egoísta, de ser menos orgulhoso, e isso faz com que se gere um sofrimento na minha vida, né? Uma pessoa que é muito egoísta, às vezes encontra uma pessoa maravilhosa e pelo seu egoísmo acaba perdendo aquela pessoa. E aí eu não tenho como culpar outra pessoa, é você que não conseguiu evoluir, é você que não conseguiu mudar essa sua imperfeição. Então, diante de toda a violação da lei do amor, da caridade, da justiça, quando você viola essas leis, né, no momento que você não consegue dominar suas imperfeições, e isso todos nós passamos por isso, né? Não é privilégio de ninguém não conseguir dominar ou ceder às tentações, né? No momento que isso acontece, você está provocando um sofrimento, você está plantando um sofrimento na sua vida. Então, de novo, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o sofrimento advém de duas causas. A primeira é uma causa de vidas pretéritas e a segunda é da vida atual, né? Das coisas que a gente está fazendo agora. E aí, o que eu faço com esse sofrimento? Então, não basta sofrer para crescer, para se modificar. Muitas vezes as pessoas sofrem, mas não sofrem da maneira certa, né? Não sofrem de forma resignada. Lá no Livro dos Espíritos diz que as provas estão nas mãos de Deus, né? Que é claro, nas nossas mãos, né? E que elas têm que ser suportadas até o fim. E que a prece, ela não vai modificar muitas vezes isso, mas ela vai nos trazer os bons espíritos para perto de nós. Ela vai nos dar força, vai nos dar coragem para a gente superar essas provas de forma mais corajosa, vamos dizer assim. Então, é o que se chama de o bem sofrer, né? Eu saber sofrer com coragem, com fé, com resignação. Vejam bem, resignação não significa cruzar os braços e fazer aquela postura de vítima. Ah, pois é, porque agora eu fiz assim, vou ter que sofrer assado. Não, né? É buscar soluções para o meu problema, mas sem revolta, sem desespero, com tranquilidade, né? Sabendo que tudo passa e que o sofrimento também vai passar. Depende muito de como é que a gente age perante o sofrimento. Eu já falei um pouco sobre impermanência, né? Se a gente seguir a natureza, se a gente seguir aquela taquarinha, né? Que numa tempestade se dobra, mas não se quebra e volta, né? Ou a água, quando bate num obstáculo, ela não fica batendo, ela dá a volta e segue seu rumo, né? Se a gente aprender a entender melhor essa impermanência das coisas, a gente vai conseguir sofrer menos, né? Então a resignação está muito dentro disso, de eu entender bem, isso é a vida, as coisas boas passam e as coisas ruins também passam, né? E aí, contando uma historinha para vocês, né? Uma senhorinha, né, viveu quase 90 anos
né? E desses 90 anos ela viveu mais de 60 anos com seu esposo. E o esposo dela não era uma pessoa muito fácil, era um ser bem imperfeito, né? Que cobrava muito dela, que era reclamão, né? Que tudo que ela fazia ele queria que ela fizesse de outra forma, enfim, impaciente, né? E ela conseguiu, né? Não se separou, conseguiu viver até o fim com aquele parceiro que ela escolheu, né? Aos seus 20 e poucos anos, e ela desencarnou. Quando ela chega lá no plano espiritual, ela vai conversar com o seu benfeitor, com as pessoas que estão lá, e ela tá assim, cheia de esperanças de que, bem, agora eu já cumpri minha missão junto ao fulano, né? Eu passei lá mais de 50 anos de forma resignada, né? Aguentei ele até o fim, então na minha próxima encarnação eu quero um outro parceiro, né? E o benfeitor falou para ela, tu realmente tu passou e aguentou ele por mais de 50 anos, mas agora tu vai ter que reencarnar novamente com ele, porque tu tem que aprender a amá-lo, e não a aguentá-lo. Então é uma historinha só pra gente entender que às vezes a gente tem que passar as coisas, mas de uma forma pacienciosa, sem desespero, sem revolta, né? Sem reclamar para Deus, sem achar, por que tá fazendo isso comigo? Eu sou uma pessoa que estou sendo injustiçada na vida. Eu tenho que mostrar com o meu exemplo que aquele sofrimento vai ser vencido de alguma forma, né? Então, além de sofrer, né, é preciso sofrer bem, é preciso saber passar pelas provas de forma tranquila, né? E aí, então, a pergunta que nós tínhamos colocado, né, no tema da palestra, será que é preciso sofrer para aprender? Será que é só com sofrimento que eu aprendo? Primeiro, nem sempre o sofrimento me ensina. Eu tenho que estar preparada para isso. Muitas vezes a pessoa sofre e continua a mesma teimosa, a mesma resistente, a mesma orgulhosa, e aí ela vai entrar num looping de sofrimento vida após vida até que ela consiga vencer aquela imperfeição dela, né? De novo, é o nosso livre-arbítrio. Então, as coisas que eu sofro nessa vida não foram planejadas. As coisas que eu sofro com base, né, que tem causa nas coisas que eu faço nessa existência, não foram planejadas. É que com livre-arbítrio eu fiz coisas, eu desviei do meu caminho, e aí o sofrimento vem, né? Então, meio que para me colocar no caminho certo. Só que às vezes ele vem e eu continuo no caminho errado. Eu não quero nem saber, eu acho que é assim que tem que ser e vai ser assim, e ponto final. Então, nem sempre eu aprendo sofrendo. Então, essa é uma coisa que é importante a gente entender. Então, aproveitar a oportunidade do sofrimento para crescer, para aprender, já é algo muito importante. Agora, será que eu aprendo sem sofrer? Acho que sim. Acho que nós poderíamos aprender sem sofrer. Como? Quando eu vejo que o sofrimento é uma violação de uma lei universal, né? É um defeito, é algo ligado a um defeito de caráter meu, da minha moral, né? E eu consigo absorver esses valores morais, esses valores espirituais que vão pacificar o meu coração, vão fazer que eu tenha mais sabedoria para viver, menos ilusão, que eu caia menos nas armadilhas, né, nas tentações, eu entendo melhor a impermanência. No momento que eu consigo ter toda essa capacidade, eu começo a aprender pelo amor, pelas minhas mudanças morais. Não necessito o sofrimento. O sofrimento ele vem quando todas as outras possibilidades já se acabaram. Já foi me dada a chance de eu me modificar, de ser uma pessoa melhor. E eu mesmo assim insisto em errar. Aí o sofrimento vem para me ensinar pela dor, como a gente diz, né?
Então, sim, se eu fizer as minhas mudanças internas, individuais, íntimas, que só dizem respeito a mim, eu posso evitar muito sofrimento na minha vida e posso, sim, aprender e crescer como um espírito imortal que eu sou, me melhorando a cada dia, certo? O Haroldo Dutra Dias, nesse livro Despertar, que eu não sei se vocês já leram, mas é um livro excelente, ele conta a história de uns padres jesuítas, que eu não sei se vocês já leram, enfim, mas eu vou contar para vocês. Ele conta que no final do ano, os padres jesuítas, eles fazem um amigo secreto um pouco diferente, né? Eles fazem o seguinte, em torno de 10 padres, e eles fazem uma lista para cada um dos seus colegas, né? Uma lista onde diz defeitos e qualidades. Com 10 de cada. 10 defeitos e 10 qualidades do fulano, 10 defeitos e 10 qualidades do ciclano. Então, eles trocam no final do ano essa lista. E aí, vocês imaginem o que é pegar uma lista, várias listas, e começar a ler as tuas imperfeições. Como é que será que a gente reagiria, né? Não é uma coisa fácil, tu vai ler e não, isso aqui não, isso aqui eu já superei. Só que aquilo ali tá aí nas 9 listinhas. E você insiste que aquilo ali você não tem, tá? Então, é como se a gente pegasse essas listinhas e dissesse assim, isso aqui realmente eu tenho, não é algo muito bom, eu não convivo muito bem com essa característica minha, vamos tentar mudar. Vamos tentar fazer seguir o passo a passo, né? Como se diz, baby steps, né? Para conseguir mudar aquela característica. Porque ela certamente vai trazer algum sofrimento. Toda imperfeição moral gera um sofrimento. Mas também tem um outro lado das listinhas, né? Que é o lado da gente ver coisas que são qualidades da gente. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de perceber o que é bom, o que eu faço que é legal, quais são as minhas qualidades, né? Aquilo que eu faço bem, aquilo que eu já aprendi, né? E aí tu lê lá, a pessoa é assim, assada, é uma pessoa alegre, opa, também pode me ajudar a crescer, eu saber das minhas qualidades. Isso vai talvez me dar mais autoconfiança para vencer os meus defeitos, né? Então, para a gente resumir a nossa história aqui, né? É preciso sofrer para aprender? Não, não é preciso sofrer para aprender. Eu posso aprender a partir das minhas melhorias morais. A partir do reconhecimento daquilo que me falta, das qualidades que eu ainda não tenho, mas terei certamente, né? Em algum momento nós vamos ser espíritos muito evoluídos e conseguir modificar, certo? O sofrimento me ajuda a aprender? Sim, o sofrimento é uma das ferramentas mais importantes para que a gente cresça. Por quê? Porque o sofrimento, ele nivela o ser humano, né? Nós somos iguais na dor. Então faz com que você, muitas vezes, seja menos arrogante, seja menos orgulhoso, dependa mais das outras pessoas. E com isso o sofrimento pode sim nos ajudar a aprender várias coisas. Nem sempre o sofrimento nos ajuda a crescer, mas nós temos que aproveitar essa chance preciosa para nos melhorarmos e aprendermos a ser melhor e aprendermos é esse aprendizado que vai nos levar à felicidade. O aprendizado da impermanência, que faz com que a gente sofra menos, vai nos levar à felicidade. Quanto menos imperfeições morais eu tiver, mais eu vou ser feliz. Porque menos causa de sofrimento eu vou ter para as próximas existências, né? A gente sabe, tudo que a gente planta, a gente colhe. E a gente tá colhendo agora coisas que a gente plantou. Então, talvez não nessa existência, numa existência passada. Mas muitas vezes nessa existência, só que a gente tem muita dificuldade de aceitar que aquele sofrimento está vindo, porque a gente mesmo está provocando ele, né? E aí eu vou finalizar com uma frase do Emmanuel, psicografado pelo Chico, né? Claro. Que ele diz assim: todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e de solidão.
As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. De tristeza, os dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Ok? Então, se nós estamos hoje passando por algum sofrimento, isso vai passar e vai nos ajudar a crescer. Vamos acreditar que somos espíritos imortais. Se nós perdemos um ente querido, nós vamos reencontrá-lo quando nós desencarnarmos. Se nós estamos com problema de material, de dinheiro, de emprego, também vai passar. E se não passar, como diz ali o que eu li do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos orar, nós vamos tentar ser resignados, nós vamos tentar passar por esse sofrimento, por essa prova, por essa expiação, de uma forma resignada, mas consciente, né? Tentando usar o nosso exemplo para ajudar outras pessoas a passar também por sofrimentos parecidos. Então, a ideia é a gente tentar sofrer, a gente tentar aprender sem sofrimento. E por que a gente não faz isso? Porque a gente ainda é muito imaturo, espiritualmente falando. Mas nós já sabemos qual é o caminho do crescimento sem muita dor, sem muito sofrimento. Mas nós ainda batemos naquela teimosia de queremos fazer as coisas, muitas vezes entrar pela porta mais larga, fazer a coisa da forma mais fácil. A gente sabe que não deve falar mal, a gente sabe que não deve invejar, mas a gente inveja, a gente fala mal. E isso acaba fazendo com que a gente tenha um sofrimento que não seria necessário, que nós poderíamos muito bem não tê-lo, mas acabamos tendo. Então, vamos procurar crescer e aprender sem o sofrimento. Usando outras ferramentas que nos são disponíveis, que são muito mais úteis, vamos dizer assim, para nós. Mas, enquanto a gente não aprender isso, que venha o sofrimento e que a gente consiga, né, superar as nossas provas, vencer as nossas provas a partir dele. Vamos fazer uma pequena oração, então, para finalizarmos a nossa conversa aqui, ok? Querido Pai, te agradecemos por todo o entendimento que já temos sobre o sofrimento, sobre aprendizado. Sabemos que ainda estamos no início dessa caminhada, que ainda temos muitas coisas pela frente para aprender, mas nos dê sabedoria suficiente para que possamos aprender com o mínimo de sofrimento, evoluindo moralmente e espiritualmente, absorvendo todos os conhecimentos morais e espirituais que necessitamos. Obrigada e fique conosco, agora e sempre. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela paciência e nos vemos numa próxima conversa, ok? Bye, bye, fiquem com Deus.